Pediram para gravar um vídeo que mostre a diferença entre análise do comportamento e terapia cognitiva comportamental. Eu poderia gravar um vídeo de horas aqui, mas eu vou tentar ser rápido. Acompanhe a gente para que você entenda em pouco tempo a diferença entre análise do comportamento e terapia cognitiva comportamental. Vamos lá. Bom, a diferença principal entre a análise do comportamento e terapia cognitiva comportamental se fundamenta em um pressuposto muito simples. É que para os analistas do comportamento, nenhum comportamento, nenhuma cognição é ativada sem que não haja um estímulo ambiental. Isso mesmo. Eu preciso sempre de um estímulo para ativar um comportamento. Eu não tenho comportamento produzindo outros comportamentos. Isso significa dizer que eu não tenho aquela fórmula que tanto é utilizada pelas pessoas da cognitiva comportamental, em que um pensamento ativa respostas fisiológicas e ativa também respostas comportamentais. Essa fórmula em que se baseia primeiro em uma situação ambiental, ativando um pensamento automático que, por sua vez, aciona respostas fisiológicas, respostas emocionais e respostas comportamentais, ela não tem cabimento dentro da análise do comportamento. Por quê? Porque para a análise do comportamento, eu tenho uma situação de estímulo, essa situação de estímulo, ela aciona um conjunto de respostas ao mesmo tempo. Em outras palavras, eu não tenho uma resposta cognitiva que vai acionar outras respostas. Eu tenho, na verdade, uma situação de estímulo que aciona toda ela uma cadeia de respostas. Isso é desconfortável para a maior parte das pessoas que trabalham com cognições, porque eles vão dizer que os eventos são os mesmos e o que muda é a interpretação do processo. E eles vão, inclusive, fazer críticas. Eu já vi críticas do próprio Aaron Becker ridicularizando a análise do comportamento, os behavioristas tradicionais, como se a gente não considerasse essas partes de interpretação. Na verdade, o que nós estamos dizendo, como já gravei em outros vídeos, é que a liberdade não existe. Então, o fenômeno interpretativo, ele vai ocorrer de maneira amarrada aos condicionamentos que o sujeito passou. O sujeito não tem muita liberdade para dizer assim, eu posso pensar essa situação dessa maneira e posso pensar daquela outra. Não. Ele pode pensar de uma determinada maneira, mas se ele quer pensar de outra, ele precisa fazer um esforço enorme e passar por processos consequenciais para ele conseguir pensar daquela outra maneira. Sem os processos consequenciais, ele não vai. Porque, destacando ainda uma outra diferença, é que aqui a gente tem uma situação de estímulo ativando um conjunto de respostas emocionais, cognitivas, fisiológicas, respostas como um todo que ativa, na verdade, o sistema nervoso central, e eu tenho um processo consequencial após todo esse bloco que é ambiental, que é a mudança que esse organismo gera no ambiente após a sua ação. Então, essa mudança que o organismo gera no ambiente após a sua ação, ela retroage sobre o organismo, apresentando indicativos se aquele comportamento ele deve ser apresentado novamente em situações semelhantes ou se ele não foi tão bem sucedido. Lógico que a interpretação e a leitura que o organismo faz na sua esfera mais profunda não é com tanta consciência, ele faz isso de maneira automatizada. Esse é o bloco fundamental, é como se fosse um algoritmo programado para isso. Sempre que os resultados forem pró à sobrevivência, o indivíduo tende a executar aquele padrão de comportamento com mais frequência. Sempre que as consequências não forem legais, ou seja, a gente usa um termo chamado aversivos, sempre que as consequências forem aversivas ou quando as consequências reforçadoras não aparecerem, a gente tende a reduzir os padrões de respostas que nós emitimos diante da situação de estimulação do ambiente. Para os cognitivistas, não é bem assim. Para os cognitivistas, nós temos uma situação ambiental. Essa situação ambiental perpassa o sujeito que pode interpretar de várias formas. Nós não estamos negando que as pessoas podem interpretar de várias formas, mas nós estamos dizendo que cada uma dessas interpretações depende dos fatores consequenciais que essa pessoa já passou antes, por outros momentos. Por isso nós estudamos a história de vida e por isso nós conseguimos também uma precisão maior na previsão dos comportamentos. Essa é uma diferença fundamental entre Aaron Becker, o criador da terapia cognitiva comportamental, e as proposições de Skinner. Na proposta de Aaron Becker, os fatores consequenciais não estão envolvidos
na fórmula que ele apresenta de situação ambiental ativando o pensamento automático, que por sua vez vai acionar respostas emocionais, comportamentais e fisiológicas. Na fórmula de Skinner eu tenho uma situação de estimulação que ativa automaticamente aqui padrões de resposta que podem ser respostas privadas, que só são acessíveis ao sujeito, quando eu falo do sistema nervoso central, do pensamento, das cognições, das emoções, ativando o sistema endócrino, e podem ser também respostas públicas, mas todas elas foram ativadas pela condição ambiental. As respostas públicas, eu tenho a ativação dos músculos, do sistema muscular, e aí isso torna visível para outros sujeitos. Mas o mais fantástico é que não para por aí, eu tenho aqui um fator consequencial que é resultado dessa intervenção do organismo a partir da ativação que ele faz do sistema endócrino e sistema muscular no ambiente. Então, só existem essas duas formas do sujeito agir no ambiente, ativando o sistema endócrino e muscular, prioritariamente o muscular, e aí ele faz essa intervenção e o resultado disso retroage sobre o organismo. Isso é a diferença fundamental que faz o analista do comportamento ser analista do comportamento e não ser um cognitivista. Um abraço, em outros momentos gravaremos outros vídeos com maiores detalhes sobre essa diferença.